Os Ukis são uma espécie senciente de gigantes peludos nativa do planeta florestal Kashyyyk. Humanoides mamíferos medindo entre 2,50 m e 2,20 m de altura, pesando 150 kg, estes gigantes cobertos de pelos podem viver até os 400 anos de idade. São divididos em duas subespécies, sendo elas os Rooks, que são os mais comuns, sendo estes geralmente castanhos, e os Silverbacks, que receberam este nome por terem uma pelagem prateada. No entanto, os Ukis também podem ser encontrados em outras cores, como pretos e cinzas, e em raros casos, albinos. Seus olhos podem variar em diversas cores, sendo os castanhos e os verdes as mais comuns. São onívoros e são capazes de cultivar algumas frutas selvagens, mas os Ukis dão preferência a carnes, sendo exímios caçadores. A tradução do nome de sua espécie para sua língua nativa é povo das árvores, já que os Ukis estabelecem suas cidades nas gigantescas árvores de Kashyyyk. Essas cidades são governadas por chefes, as quais se submetem a um único rei que governa todo o planeta. No nível galáctico, Kashyyyk chegou a ser membro da República, tendo sua própria representação no Senado. Justamente por serem exímios moradores de árvores, os Ukis desenvolveram garras retráteis em suas mãos, as quais são utilizadas para escalar. No entanto, estas garras são proibidas de serem utilizadas em batalhas, sendo seu uso em combate tratado como uma desonra pela sociedade Wookiee. Aquele que utilizar as garras para lutar e matar é taxado como Mad Claw e é exilado pelos demais Wookiees, podendo até ser morto. Essa é a razão por nunca termos visto as garras de Chewbacca. Isso demonstra outra característica dessa espécie, que é a fidelidade e a honra. Os Wookiees são conhecidos por seguirem um rígido código de honra, priorizando a honestidade e a fidelidade, sendo que valorizam muito a família e os laços de amizade. Exemplo disso é a relação Chewie-Han Solo, que demonstra muito bem o quão fiel pode ser um Wookiee. Apesar do tamanho e da aparência, os Wookiees em geral são calmos e gentis, e evitam ao máximo entrar em conflitos desnecessários. Assim, quando provocados, os Wookiees se valem de seu porte físico para hostilizar seu adversário, e assim evitar uma briga real. No entanto, quando tem que chegar ao ponto de batalhar, os Wookiees são ferozes e inimigos muito perigosos, sendo comum suas brigas terminarem em desmembramentos e decapitações. A despeito de parecerem seres rudimentares, os Wookiees são muito inteligentes e não rejeitam tecnologias de outras espécies, assimilando a sua cultura sempre que descobrem algo que lhes possa ser útil, mas nunca abrindo mão de seus costumes originais, mantendo sempre o contato com a natureza. Assim, os Wookiees se tornaram uma espécie atípica, inteligente e tecnologicamente avançada, mas com aparência tribal e rudimentar. Os Wookiees também são conhecidos por sua língua, que apesar de aparentar ser única, na verdade são três: Shire-Wook, Tai-Karan e Shak-Zik, sendo a primeira mais popular e todas baseadas em gritos e urros. Os Wookiees são capazes de aprender e entender o galáctico padrão, mas devido à sua estrutura vocal são incapazes de falar. Por isso, mesmo entendendo os demais, os Wookiees só conseguem se expressar em suas próprias línguas. Então, geralmente os diálogos entre os Wookiees e não Wookiees se dão com cada um falando sua própria língua, como ocorre entre Chewbacca e Han Solo. Apesar de raro, a força pode se manifestar nos Wookiees, existindo alguns representantes dentre os Jedi, como, por exemplo, o mestre Jedi Taivoka. Com relação à sua história, acredita-se que os Wookiees surgiram no planeta Kashyyyk por volta do ano 2 milhões BBY, e desde logo aprenderam a viver nas árvores. Assim puderam evitar predadores e se desenvolver culturalmente e tecnologicamente. Um dos primeiros contatos com outras espécies foi com os Hakata, que, notando o potencial físico dos Wookiees, os escravizaram e os enviaram a outros planetas. Com o fim do Império Hakata, Kashyyyk entrou no esquecimento, mantendo os Wookiees em seu estado primitivo. Durante a Grande Guerra Sith, que ocorreu em 3.996 BBY, o planeta foi redescoberto pela Corporação Tcheca, que iniciou o extrativismo no planeta, ignorando os Wookiees e até os escravizando. Essa situação perdurou durante um ano, quando, com a ajuda do ex-Sith Revan, os Wookiees organizaram uma revolta e expulsaram a corporação do planeta. Centenas de anos após estes acontecimentos, os Wookiees foram visitados por seus vizinhos reptilianos Trandoshans, os quais tentaram estabelecer uma colônia em Kashyyyk, mas foram expulsos, abandonando uma nave durante a fuga. Os Wookiees desmontaram esta nave, aprenderam o seu funcionamento e criaram seus próprios veículos. Assim se iniciaram as primeiras viagens dos Wookiees para fora de seu planeta natal, o que culminou com o aprendizado de novas tecnologias, comércio com outras espécies e o ingresso de Kashyyyk na República Galáctica.
Durante as Guerras Clônicas, os Wookiees tentaram se manter neutros, uma neutralidade que acabou quando um príncipe Wookiee foi morto pelas mãos dos droides separatistas. Assim eles se juntaram ao conflito, participando de várias batalhas até que seu próprio planeta foi invadido pelos separatistas, o que culminou com a Batalha de Kashyyyk, liderada por Mestre Yoda. A batalha terminou com a vitória da República, mas não durou muito tempo, já que logo depois os Jedi foram considerados inimigos e o planeta foi tomado por suas tropas, que mantiveram os Wookiees sobre lei marcial. Com a instauração do Império, a situação dos Wookiees piorou ainda mais, sendo que os Imperiais, convencidos pelos Trandoshans da utilidade da força física dos gigantes Wookiees, iniciou no ano de 19 BBY um bombardeio ao planeta, destruindo inúmeras cidades. Em troca desta informação, o Império deixou de considerar os Wookiees como uma espécie senciente, autorizando os Trandoshans a os escravizar e os vender como mão de obra para os Imperiais. Assim, mais uma vez, os Wookiees terminaram escravizados. Estes escravos foram enviados para todos os cantos da galáxia e trabalharam em vários projetos imperiais, inclusive nas duas Estrelas da Morte. Essa situação perdurou até a queda do Império, quando finalmente Kashyyyk foi libertado pela Aliança dos Planetas Livres. Dos representantes mais conhecidos da espécie podem ser citados: Chefe Tarful, grande guerreiro e amigo de Yoda, é um dos planejadores por trás da Batalha de Kashyyyk, o Padawan Ganji, que aparece na série animada Clone Wars, e, o mais famoso entre todos os Wookiees, Chewbacca, contrabandista, copiloto e herói da rebelião. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo e, como sempre, quaisquer dúvidas, críticas ou sugestões, deixe nos comentários. E aí, gostou do vídeo? Caso tenha gostado, curta e compartilhe. Se não é inscrito, inscreva-se e não se esqueça de me acompanhar também no Instagram, Twitter e Facebook.